Queridos irmãos e irmãs, bom estar com vocês de novo, aqui procurando responder algumas das perguntas do estudo bíblico dessa semana, né? 1 Coríntios 15, é um tema mais doutrinário, mas também muito interessante, porque ele tem a ver com aquilo que vem, e o que nós podemos é realmente nos alegrar. A primeira parte desse capítulo, um capítulo bem longo, do versículo 1 ao 34, eu já tratei em abril e está lá no YouTube em 1 Coríntios capítulo 15a. A segunda parte nós queremos ver agora, responder às perguntas que nós fizemos. Então a primeira pergunta sempre está ligada à mensagem, o que é que impactou você, o que você aprendeu, compartilhe isso. A segunda pergunta, alguns coríntios tinham problemas com a ressurreição do corpo. Que problemas práticos fazem com que as pessoas tenham dificuldades com a ressurreição? Como Paulo aclara o problema? Que problemas práticos as pessoas têm com a ressurreição? Bom, em primeiro lugar, tem pessoas que têm um problema bem grande, porque elas não querem crer que existe uma vida depois da morte. Então, para elas, tudo termina aqui e acabou, não tem ressurreição. O segundo grupo, ele possivelmente vai ter problemas com a ressurreição, porque quando se fala da ressurreição aqui, não se fala da ressurreição da alma e do espírito. Porque também os coríntios criam que quando eles morressem, a alma e o espírito eram imortais, que eles iriam então para o além. Mas eles tinham uma grande dificuldade com a ressurreição do corpo. Porque quando você enterra um corpo, ou quando ele acaba sendo queimado, o que é que sobra? Sobra pó e sobram cinzas. E a pergunta que eles tinham era: como é que Deus vai fazer desse pó e dessas cinzas um corpo novo? O que vai sair dali de bom? E Paulo então chega a dizer, uma palavra bem forte, no versículo 36, diz: insensato, ou seja, vocês não sabem o que estão falando. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Parece que havia alguns ali, inclusive, que estavam dizendo: cadê a minha ressurreição, a transformação do meu corpo? E Paulo diz: não, esse corpo tem que morrer primeiro, antes de ele poder ser ressuscitado. E Paulo continua e diz: e quando você semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão. Então, não é exatamente esse corpo que vai ressuscitar. Paulo diz: esse corpo, com ele vai acontecer o mesmo princípio da natureza. E esse corpo é como um grãozinho pequeno. Você pega um grão de trigo, você coloca ele na terra, tem um germe ali bem pequenininho, dali germina, aquela nova planta, um novo corpo. Mas aquele grãozinho, ele tem que morrer, ele vai apodrecer, ele vai deixar de existir. Mesmo Paulo fala, não é esse corpo que nós vamos ter no novo céu e na nova terra, mas é um corpo novo, a partir, sim, desse. Então, nós não precisamos ficar preocupados, que esse corpo novo vai ter os problemas que vai ter o corpo velho. Então, Paulo procura explicar a partir do princípio da natureza. Não vai ser uma reconstrução desse corpo, vai ser uma ressurreição. Nós vamos receber um corpo novo, lindo e glorioso. A terceira pergunta: o que Paulo quer mostrar com as comparações de corpo e carne que ele nos faz nos versículos 38 a 41? Paulo, nesses versículos, ele começa assim, é o versículo chave aqui: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve. Deus lhe dá corpo como Ele quer e acha melhor, é isso que significa. E a cada uma das sementes o seu corpo apropriado.
Aí depois ele não fala só sobre as sementes, mas ele fala sobre o corpo dos animais, e depois ele fala inclusive dos corpos celestiais. Para resumir aqui, porque Paulo usa essas analogias, essas comparações, o que ele quer dizer é que Deus, ele faz um corpo apropriado para cada lugar. Então, lá no espaço estão as estrelas. Aqui na terra estão os mamíferos, os animais terrestres, na água estão os peixes. E assim como Deus foi capaz de fazer um corpo perfeito para cada meio ambiente, Deus vai nos dar um corpo perfeito para o novo meio ambiente, que vai ser a nova terra e o novo céu. Nós não vamos ficar ali só, naquilo que a Bíblia chama de céu, como almas desencarnadas, mas nós vamos ter um corpo para podermos viver nessa nova terra que Deus preparou para nós. Não tem nada a ver com essa terra, é um mundo, é uma realidade, é um meio ambiente perfeito, puro, santo e maravilhoso. E Paulo diz, os corpos de vocês vão ser perfeitos para aquele lugar. A próxima pergunta, de número 4, como o corpo ressuscitado será diferente do corpo terreno? Aí Paulo procura mostrar para eles, nós gostamos de certa forma do nosso corpo aqui, estamos muito agradecidos e cuidamos dele. Mas Paulo fala, olha, esse corpo aqui, que é a sementinha que vai acabar na terra, esse é tão inferior ao corpo que virá. Versículo 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Esse é um corpo que vai morrer e que, se for enterrado, ele vai se decompor e vai perder toda a sua forma e tudo aquilo que nós vemos hoje. Mas o novo corpo, ele não tem decomposição. Ele não precisa nem desse motorzinho que nós temos para regenerar células, mas quando a gente vai ficando mais velho, tudo isso vai ficando mais lento, até a nossa aparência muda tanto. E Paulo diz, olha, o novo corpo ele vai ser zerinho cada hora e cada dia. Segundo, ele diz, semeia-se em desonra, ressuscita a glória. E aqui eu penso, semeia-se em desonra. Esse nosso corpo, é lógico que ele foi dado por Deus, nós fomos feitos à imagem de Deus, tudo de certa forma assim maravilhoso, mas aí acabou entrando o pecado. E com o pecado entrou tanta tristeza na nossa vida, porque inclusive quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós caminhamos com Jesus, dissemos sim para Jesus, e todas as manhãs nós levantamos e dizemos, Senhor Jesus, hoje eu quero te servir, hoje eu quero te glorificar. O que a gente vê? Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós entristecemos inclusive a Deus. E Paulo diz, no novo ele vai ser glorioso, ele vai ser puro, ele vai ser santo, ali não vai ter aquela força do pecado através da carne que vai me puxar para baixo. Então, com a morte, termina essa luta que nós temos contra o pecado, em tantas tentações que temos. Terceiro, Paulo diz, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Estava contando para os meus filhos ainda essa semana, eu me lembro tão bem da minha infância, quando no jardim da infância, lá em São Paulo, o que a comida, eu gostava muito que as cozinheiras faziam, porque a gente almoçava ali também, e eu me lembro muito bem de algumas comidas, e depois a minha adolescência, juventude, tantos momentos tão especiais, e parece que foi ontem. Agora, os cabelos vão ficando brancos, a pele vai ficando enrugada, a força do corpo vai deixando, a gente já tem que tirar uma siesta na hora do almoço, senão não aguenta o pico até de noite, e assim nós vamos vendo essa fraqueza do corpo. Existem algumas pessoas que com 50 já estão bem fraquinhas, algumas com 70 estão mais vigorosas, mas todos nós
vamos experimentando, à medida que os anos passam, esse enfraquecimento. O novo não. A palavra grega que ele usa aqui, o novo ressuscita em poder, é a palavra dunamis. E a palavra dunamis, ela simboliza assim, é poder, né? Daí vem a palavra dinamite. Vai ser vigoroso, vai ser totalmente capaz, totalmente hábil. É isso que essa palavra quer dizer. Inclusive, se o teu corpo aqui teve restrições por causa de doenças, amputações e tudo isso, lá não. Lá ele vai ser completamente hábil, capaz e cheio do poder. Por último, Paulo fala, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O corpo natural que nós temos, se nós continuarmos lendo, ele tem a ver com Adão e com aquilo que nós herdamos de Adão. A natureza terrena nós herdamos de Adão. Mas nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos a natureza divina. E nós já somos um com Cristo. E nós já estamos sentados nos lugares celestiais, a Bíblia diz. Espiritualmente falando, tudo isso é verdade. Mas esse corpo, ele nos mantém ainda firmes a essa terra. Mas Paulo diz, quando nós morrermos, nós vamos receber um corpo celestial. Um corpo feito para o céu. Um corpo parecido, né, com o corpo ressuscitado de Jesus. Então, esse é o corpo que Deus tem preparado para nós. Não é mais um corpo terrenal, é um corpo espiritual, mas o espiritual aqui quer dizer mais bem celestial. Não é que vai ser um corpo que não tem nenhuma matéria, né? Vai ser um corpo invisível, tipo fantasma. Não, ele vai ser um corpo. E a gente já vai ver nas próximas perguntas, ou na próxima pergunta, um pouco de como era esse corpo. Vamos para a quinta pergunta. Nos versículos 45 a 49, Paulo compara o corpo natural de Adão com o nosso corpo e o corpo espiritual de Cristo com os nossos corpos ressuscitados. O que podemos dizer sobre esse corpo espiritual? Como ele é? E aí nós temos algumas referências bíblicas. Muitas pessoas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento foram ressuscitadas. Mas o que foi ressuscitado ali foi o seu corpo velho. Até hoje na medicina, né, quando uma pessoa tem uma parada cardíaca, fica 5 minutos às vezes, né, sem respirar, morto, eles tentam o quê? Ressuscitar. Mas o que eles ressuscitam é essa cachola velha. E ela depois vai morrer de novo. Por mais que Jesus ressuscitou o Lázaro morreu de novo. Agora, a ressurreição de Jesus, ela foi completamente diferente. Porque Jesus não ressuscitou com o seu corpo velho. Jesus ressuscitou com um corpo novo. O velho não estava mais lá, mas ali tudo se fez novo naquele corpo dele. E é sobre isso que Paulo também fala no versículo 23, quando diz, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Então, Jesus é o primeiro ressuscitado, né? Ninguém até hoje ressuscitou como Jesus. Então, podemos, a partir de Jesus, os 40 dias que ele teve aqui na terra, ver um pouco como era esse corpo e também ver um pouco como será o nosso corpo. Em Mateus 28, versículo 9, né, fala que ele apareceu às mulheres na hora da ressurreição e elas abraçaram. Esse não vai ser um corpo imaterial, abraçaram os pés, diz ali, né? Então, ele é um corpo que vai dar para sentir. Então, vai ser de alguma forma material. Depois, o texto de Lucas 24, 16, fala que Jesus caminhou com os discípulos que estavam indo para Emaús, mas os seus olhos não puderam reconhecê-lo. Ali a gente se pergunta, né, se eles realmente tinham os olhos fechados, Deus fechou para eles não reconhecerem, ou se também a aparência de Jesus era um pouco diferente. É claro que eles não contavam que Jesus poderia estar ali do seu lado jamais.
E esse corpo, ele é lindo, ele é maravilhoso. Então, possivelmente a aparência desse corpo vai ser um pouco diferente. E depois no versículo 43, nós vemos que Jesus chegou a comer com eles. Então é um corpo que pode inclusive comer e beber. Inclusive nós vamos celebrar as bodas, né, do Cordeiro lá no céu, e vai ter também ali um banquete. Depois temos o texto de João 20 e 26, que nos fala que Jesus de repente estava presente no meio dos discípulos. Ele não precisava abrir uma porta, a porta inclusive estava trancada, e de repente ele desaparecia. Então são capacidades que o nosso corpo não tem, que aquele novo corpo, ele vai ter novas capacidades. Tudo aquilo que nós precisarmos, ele vai ter. E em Atos capítulo 1, versículo 9, é esse o corpo que ascendeu ao céu, que subiu ao céu no dia da ascensão, né? 40 dias depois da ressurreição, Jesus subiu ao céu, não com o corpo velho, mas com o corpo ressuscitado, porque só esse corpo é apto realmente para o novo céu e a nova terra. E Jesus já foi na frente. Pergunta de número 6. Nos versículos 51 a 52, Paulo escreve: todos nós seremos transformados num piscar de olhos. Ele quer dizer o momento da sua morte ou alguma outra hora? Não é no momento da nossa morte que nós vamos ser transformados ou vamos ser ressuscitados com o nosso corpo novo. A nossa alma e o nosso espírito vão para Deus. Se você é de Cristo, você fica no paraíso. E o momento da ressurreição do corpo e da transformação daqueles que ainda estão vivos vai ser na vinda de Cristo. Isso já diz o versículo 23 de 1 Coríntios 15. Deixa eu achar aqui. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando Jesus voltar, ele disse que vai voltar. Aí é que isso vai acontecer. Os túmulos vão se abrir e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados num piscar de olhos. Isso vai ser muito rápido. E aí eu também coloquei algumas referências aqui, por exemplo, Mateus 24, 31, onde o próprio Senhor Jesus fala como vai ser isso. E aí ele fala logo em seguida a tribulação daqueles dias. O tempo antes da volta de Jesus vai ser um tempo de muita dificuldade e tribulação, mas se nós estamos em Cristo, Ele vai cuidar da gente. Segundo, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Vão acontecer coisas tremendas que esse mundo não viu ainda. E Jesus continua: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. 1 Tessalonicenses 4 diz que vai haver uma ordem, e o arcanjo vai dar a sua voz, a trombeta vai soar, né? E aí então Jesus virá. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Assim como ele foi, assim ele virá do céu. Só que agora ele vem com poder e glória, porque ele vem não como o Salvador, mas ele vem como o Rei que vai reinar. E aí, versículo 31 é bem importante, olha: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Interessante essa palavrinha, os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, do mundo inteiro, Jesus mesmo vai mandar os seus anjos para que eles nos chamem. De certa forma, Paulo diz: isso vai acontecer num piscar de olhos.
E vai ser esse o momento da ressurreição, quando nós nos vamos encontrar ali de novo com Jesus. E o momento da transformação para aqueles que estão vivos. Aqui um pequeno parênteses. Muitos creem, né, que esse vai ser um momento antes da tribulação, antes do tempo do anticristo. Aí Jesus volta e vai buscar a sua igreja. É uma posição muito defendida, chamada na teologia de pré-tribulacionismo, né? Eu pessoalmente, pelo que eu vejo na Bíblia, eu vejo que isso vai acontecer no final, quando Jesus voltar. Não existem duas voltas de Jesus, existe uma volta de Jesus. Se ele vier antes e nós não precisarmos passar pela tribulação, amém. Mas não é a maneira como eu entendo. Por isso eu digo para todo mundo: se prepara, fica firme, conheça a Escritura, se mantenha firme em Deus, seja cheio do Espírito Santo sempre, porque os tempos vão ficar mais difíceis e vai ter muita gente, infelizmente, que vai abandonar também esse caminho e vai seguir o caminho desse mundo, tá? Que você não seja um deles. Ali tem outros textos também, né, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que eu já mencionei, Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6, fala da outra ressurreição, que são aqueles últimos que morreram no tempo do milênio, ou que também antes morreram, mas não estavam em Cristo. E aí fala do trono branco, onde haverá o grande julgamento. E que você seja encontrado firme em Jesus para você experimentar a primeira ressurreição, porque a segunda, ela será mais complicada. Pergunta de número 7, bem curtinha. Como entender o versículo 56? Versículo 56 diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Paulo, no versículo anterior, ele fala da ressurreição, e quando nós formos revestidos com esse corpo novo, nós vamos cantar e nos alegrar e dizer possivelmente essas palavras: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É nesse contexto. E aí, 56, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Enquanto nós estamos nesse mundo, quando nós estamos nesse corpo, nós estamos sentindo a força do pecado. E o pecado, ele é responsável pela nossa morte. Por causa que o pecado entrou, é que nós precisamos morrer. E Paulo faz essa comparação de que o aguilhão da morte é o pecado. Esse ferrão, né, aguilhão, a gente pensa naquela pontinha do rabo do escorpião, né, que vai injetando veneno, nos vai de alguma forma, né, consumindo. Essa é a força do pecado. E ele fala, que é um tema lá de Romanos, e a força do pecado é a lei. Se não fosse a lei, nós não teríamos conhecido o pecado, mas Deus nos deu a lei. E quando a lei disse: não roubarás, não mentirás, honrarás teu pai e tua mãe, não adorarás outros deuses e tudo isso, e a gente vê a fraqueza na nossa vida, não conseguindo cumprir a lei. Essa lei, ela nos condena no final das contas, porque nós não conseguimos viver segundo o padrão que Deus espera, que é o padrão de santidade. E com isso nós vemos o pecado. Inclusive Paulo diz que a lei, ela acaba incitando, ou seja, não é a lei, mas é o pecado na nossa vida, nos incitando a ir contra ela. Essa é a miséria na qual nós estamos aqui, e a tristeza muitas vezes também como cristãos, por não podermos viver uma vida à altura daquilo que Deus demanda. E por isso o apóstolo Paulo também diz lá em Romanos 7, quem me libertará do corpo dessa morte? Mas a alegria da ressurreição está justamente ligado a isso, que se nós estamos em Cristo, esse problema do pecado foi resolvido.
Porque esse pecado foi perdoado. Jesus morreu e derramou o seu sangue para que o pecado fosse perdoado. Isso está resolvido. E com isso também a morte. Se o problema do pecado está resolvido, a morte também está resolvida para nós. Por isso, então, nós na sua vinda vamos ressuscitar em glória. E podemos cantar vitória e louvar a Deus a partir de agora também, né? Pergunta de número 8. O que devemos fazer enquanto estivermos revestidos do corpo terreno? Paulo diz que não é a nossa responsabilidade ficar olhando para o céu, esperando a hora que Jesus volte, né? Trancado na casa. Não. Ele fala, olha, já que nós temos uma esperança tão gloriosa, use o corpo, o que Deus te deu agora, para o lugar onde você está, para estender o reino de Deus. E ele orienta no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Essa é uma palavra para o nosso tempo hoje também. Sede firmes e inabaláveis tem a ver com a firmeza na palavra de Deus, a firmeza em Deus mesmo. Muito importante que nós nos mantenhamos firmes nas doutrinas centrais da graça que nós recebemos em Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Existe sim uma vida plena com Ele já aqui, né? A possibilidade do enchimento do Espírito Santo, mas uma vida além. Então, firme na sua palavra. Por outro lado, ele diz, sempre abundantes na obra do Senhor. Pergunte todo dia, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Onde é que eu posso servir? Não permita que o egoísmo e o egocentrismo tomem conta da tua vida. A nossa vida, ela nos foi dada para vivermos para a glória de Deus. E não tenha medo de gastar aqui o teu corpo servindo a Deus, porque você vai ganhar um novinho em folha. E as obras que você fez aqui, enquanto você está na carne, movido pelo Espírito Santo, essas vão te acompanhar naquele dia da ressurreição final. Então, Paulo diz, vale a pena, vamos seguir em frente, trabalhando e fazendo tudo o possível, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Vai haver uma grande recompensa por isso, tá? Que isso anime também o teu coração. E, por último, para que serve todo esse conhecimento sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento e a ressurreição do corpo? Eu acho que para mim é um conhecimento glorioso, porque eu tenho as minhas lutas já com o meu corpo, né? E saber que um dia tudo isso vai passar é maravilhoso. Para mim também saber que existe uma nova terra a qual a gente vai pertencer e na qual a gente vai viver com um corpo. Vai ter várias coisas que vão ser semelhantes ao que nós estamos experimentando aqui. Mas isso aqui é sombra daquilo que vem, não tem nem comparação. E a gente já gosta, né? Imagina o maravilhoso, né, que vai ser lá no céu, com um novo corpo preparado para aquele ambiente. Então, isso deve nos dar esperança, alegria e nos motivar também na nossa vida cristã, né? A pergunta número 9, para que serve todo esse conhecimento sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento e a ressurreição do corpo? Eu acho que para nos animar, trazer esperança realmente ao nosso coração. Nós olhamos para o futuro e sabemos que algo tão glorioso está por vir, nós nos enchemos de ânimo de novo nesse dia. Então, nós sabermos o que virá e que todas essas coisas que aqui nos causam tanta dificuldade vai passar. Jesus é a figura central desse capítulo e por isso ele também é tão importante. Ele é aquele que nos salva da morte e do pecado para uma vida gloriosa. E assim, vamos deixar que Ele seja também o centro da nossa vida, para logo, logo podermos nos encontrar com Ele e para uma vida
completamente nova e maravilhosa. Deus tem preparado coisas lindas para os seus. Fiquemos firmes e abundantes na obra do Senhor, como vimos antes. Tá? Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.